Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? É um grande prazer para mim compartilhar a palavra com os irmãos hoje. Primeiro eu quero agradecer a todos os irmãos por terem me feito sentir parte dessa família, da família IPDR, da família de Cristo. Agradecer pelo calendário de oração, foi assim de extrema importância para mim. Deus sabe o quanto essas orações moveram os céus. E tanto para que Deus pudesse providenciar, né, um hospital que eu pudesse ser tratada, porque o tratamento não estava fazendo efeito, eu precisava de um remédio que só pode ser dado em um hospital. Também por essa vaga que o Senhor abriu, né, para mim. Todos os irmãos sabem que não é tão simples assim conseguir uma vaga num hospital particular pelo SUS. E o Senhor providenciou isso com tanta urgência e foi de tanta importância. Também foi de muita provisão financeira para minha família. Nós fomos extremamente abençoados pelos irmãos e por outras pessoas. E foi de muita cura emocional e espiritual para mim também. Todos nós temos conflitos, todos nós temos pensamentos, dores. E o Senhor trouxe muita cura para mim nesse tempo que eu tive internada. Não física, também física, mas muita cura emocional, espiritual, se eu posso assim dizer. E eu quero agradecer a família IPDR. Muito obrigada. Queria compartilhar com os irmãos hoje Gálatas 1. E o primeiro versículo que Deus me deu foi 1:8. Diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. E eu comecei a pensar, Senhor, é mês da família, o que eu vou pregar com essa palavra? Será que o Senhor quer que a gente fique firme, que a gente saiba reconhecer a voz do nosso pastor, né? Que a ovelha reconhece a voz do seu pastor? Será que o Senhor está falando sobre firmeza, sobre estar firme na tua palavra, no Senhor, a ponto de que um anjo venha me falar uma coisa diferente e eu diga, não, aqui não, isso não provém do Senhor. E eu falei, é mês da família, Senhor, como eu vou falar sobre isso? E eu fui lendo os versículos e quando chegou nos versículos 13, 14, 15, eu me detive aí. Porque nesses versículos diz assim, primeiro pelo 15, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Irmãos, no 13, Paulo diz assim, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus na minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. E Deus me fez pensar na importância, na base familiar que Paulo teve. Uma criança, para ela ser instruída por Gamaliel, para ela ser tão firme assim nos ensinos e nos aprendizados, não é só da personalidade dela e da identidade. Ele teve aqui uma base familiar que proporcionou a ele esses estudos, porque não era para qualquer um. Ele tinha uma inteligência, sim, ele tinha, provavelmente dada por Deus, porque ele mesmo fala que ele foi chamado desde o ventre da mãe dele. E aí você pensa, como foi chamado desde o ventre da mãe dele se ele era judeu, se ele perseguia os cristãos? Lógico, porque Paulo, ele perseguia logo os apóstolos. Eu acredito que ele seja contemporâneo ali de Jesus. Porque assim que Jesus morreu e disse aos discípulos para irem, né, por todo mundo pregando o evangelho, Paulo já perseguia, por exemplo, apedrejou Estevão. Então, ele não tinha como ter nascido num lar cristão. Ele não podia ter nascido num lar cristão porque não tinha como ainda. Mas Deus separou ele sim desde o ventre, porque Deus precisava de um apóstolo como Paulo para ir pregar aos gentios, com essa garra, com essa força, com essa firmeza que ele tinha, de ser perseguido, de ser preso, açoitado, como todos os irmãos sabem. E essa base só foi possível
porque ele teve uma família que deu essa estrutura e essa base para ele. E eu vi a importância da família de Paulo. E a importância de nós termos famílias assim dentro da nossa igreja. Para nós gerarmos pessoas, construirmos gerações saudáveis, gerações fortes, gerações valentes que vão à frente, gerações com conhecimento tão grande da palavra e de Jesus, com um relacionamento tão íntimo e tão profundo, que pode vir um anjo, como diz no 1:8, pode vir um anjo pregar um evangelho diferente, que ele vai dizer assim, isso daí não condiz. Pode zarpar fora, que essa palavra que você está me dando não é o evangelho que Jesus me ensinou. E Paulo, ele era tão astuto que no 12 ele fala assim, eu não recebi esse ensino de ninguém, de nenhum homem. Ele fala, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. E quando ele vai anunciar aos gentios, no 17 ele fala, tampouco subi a Jerusalém para conhecer os apóstolos ou para saber o que lá acontecia. Eu recebi a revelação de Jesus e saí pelo mundo a pregar o evangelho. 3 anos depois que ele foi a Jerusalém. Tamanha era a confiança que ele tinha. E aí eu entendi que para ter uma geração forte, uma geração que não ouve o que o mundo fala, mas que ouve o que o seu pastor fala, uma geração que pode vir qualquer fenômeno do gospel pregar, que ele não vai se deixar levar, porque nem anjo nenhum faz ele duvidar daquilo que o próprio Pai, ou que o próprio Jesus tem revelado a ele. E isso só é possível com uma base forte, com uma estrutura forte, com uma família firmada na rocha. Para a gente poder ter cristãos assim, para nós sermos assim. E isso foi o que Deus ministrou ao meu coração sobre esse primeiro capítulo de Gálatas e nesses versículos que eu estava meditando. E relacionando isso à família. E que a gente possa pensar, né? A gente sabe, mas às vezes fica tão vago o quanto é importante nós sermos uma base, um espelho correto de Deus para os nossos filhos. E é extremamente difícil. Eu passo isso todos os dias na minha casa. Eu luto, eu oro com Deus e eu falo, Senhor, me ajuda. Eu lembro dos versículos que diz que os filhos são herança do Senhor para nós e como nós estamos cuidando. Do versículo que diz, instrui o seu filho no caminho e ele não vai se esquecer. A lembrança mais viva que eu tenho de ser evangelizada dentro de casa eram dos cultos domésticos que minha mãe fazia. Nós todos ajoelhávamos, meu pai saía para trabalhar e meus irmãos com minha mãe, nós ajoelhávamos em volta da cama dela. E ali ela fazia o culto doméstico com a gente. Por muitas vezes eu fiz meus irmãos passar raiva, porque eu não queria orar, eu queria dormir. Minha mãe falava, a gente não sai daqui enquanto a Camila não orar. E às vezes eu ficava e por fim eu orava. E essa é a maior lembrança de ser evangelizada dentro da minha casa que eu tenho. E eu estava pensando nesses dias com meu esposo sobre isso, e dizendo, nós precisamos evangelizar nossa filha dentro de casa. Não só falar de Jesus e contar a história, mas ela precisa ter lembranças dos pais orando. A gente não pode fechar o nosso quarto e nós orarmos e ela. Com quem ela vai aprender? É com a gente. Então nós temos que ter o culto com ela, ensinar ali, sabe? Junto ela tem que estar vivenciando o nosso dia a dia com Deus e o nosso tempo com Deus. Para ela ser evangelizada dentro de casa. Para ela crescer forte. Para que mesmo se algum dia ela se desviar, ela não se esqueça do que ela aprendeu aqui dentro. E esse mês de maio foi um mês de muita tribulação aqui em casa, sabe? O diabo atacou de forma feroz. E a gente pensando, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí a gente percebeu, né, que é mês da família. E o diabo, que tudo que ele quer é destruir. Ele veio para isso. E esse mês também nós comemoramos aniversário de casamento e aí a gente pensou, tudo que ele quer detonar com a gente, porque ele sabe o que Deus tem e o que Deus tem feito, por isso que ele está atacando de forma tão feroz aqui na nossa casa. E aí é colocar a cabeça no lugar,
voltar aos pés do Senhor, aproveitar esse tempo para pôr as coisas no eixo e voltar ao centro da vontade de Deus. E que a gente possa pensar no que Paulo está dizendo para nós aqui. Que nós possamos ser e criar esses cristãos firmes e que nada venha desviar, nenhum anjo, nenhum fenômeno gospel, nem o maior pastor do mundo seja capaz de desviar quem nós somos enquanto cristãos e os nossos filhos que nós estamos formando da palavra de Deus. E que assim como Paulo teve essa estrutura forte, firme, de família, que fez dele esse homem tão exemplar no que ele era, da religião dele, que nós possamos formar filhos assim também para Deus, que foram separados desde o ventre e que Deus vai usar de forma grandiosa para o Evangelho e para a glória dele. Que sejamos essa base forte, essa família estruturada para os nossos filhos. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ajudar e nos fortalecer, que o Senhor possa nos firmar na rocha, que as nossas bases, que a nossa estrutura esteja bem alicerçada na rocha que é Cristo, para sermos essa igreja e formarmos essa igreja que o Senhor precisa para que Ele possa voltar para nos buscar. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor abençoe os irmãos grandemente, que vocês fiquem com Ele e que possamos cada dia mais sermos mais íntimos do Senhor. Amém. Deus abençoe grandemente. Um abraço. Boa noite, família PDR. Quanto tempo, hein? Estamos com muita saudade de vocês. Esperamos logo voltar os cultos para junto cultuarmos e adorarmos ao Senhor Jesus. Um até breve e um grande abraço a todos. Pessoal da Igreja PDR, nós estamos com saudade de toda a família PDR, com vontade de cultuar o Senhor com vocês, e logo tudo isso passe para que a gente possa estar junto, todo mundo novamente. Estou com muita saudade de todo mundo. Fiquem com Deus. Galera, um abraço para todo mundo aí, fiquem com Deus, cuidem-se e que logo essa confusão toda vai passar e estaremos todos juntos cultuando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Um abraço. Tchau. Tchau. E aí, família PDR, nós aqui da família Pereira também estamos muito saudosos de vocês. Todo mundo, e aí a galera dando um tchau, todo mundo aí ansioso para a gente se reencontrar novamente. E é isso, a gente torce para que todo mundo esteja bem, todo mundo se cuidando e que nosso Senhor cuide de nós, continue cuidando de nós. E breve a gente estará junto, se reencontrando numa grande festa. Beijo pra todo mundo. Tchau. Estamos com saudade.